Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Nunes, eu sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, coordenador do Grupo de Pesquisa Observatório de Processo, e nesta manhã eu conduzirei um bate-papo super bacana com o professor Daniel Mitidiero, meu amigo, um camarada, gente boníssima do sul do país, que vem nos ceder aí da sua disponibilidade, né, do seu tempo para conversar conosco, para trocar um pouco, né, de ideias e de histórias a respeito da academia, a respeito da profissão. Enfim, Daniel, muito bom dia. A gente fica muito feliz com a sua presença. Sinta-se, por favor, pessoalmente abraçado por mim, pelos nossos alunos de Ouro Preto. E espero que muito em breve nós possamos contar com a sua presença aqui em Ouro Preto também. Léo, muito bom dia a ti, aos teus alunos, alunas, a todo o pessoal que está aqui com a gente. Eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui, ainda que virtualmente. Ouro Preto é uma cidade maravilhosa, é um conjunto arquitetônico bárbaro. Uma das viagens que eu mais gostei no Brasil que eu fiz foi para Ouro Preto. E eu, de fato, fico feliz de voltar a Ouro Preto, ainda que virtualmente. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Bacana, estamos muito felizes. Eu gostaria também de dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham agora ao vivo, né, pela plataforma Google Meet. Vou dizer a vocês que esse encontro está sendo registrado, ele será disponibilizado posteriormente nos nossos canais, né, na página do Observatório de Processo no Facebook, também no meu canal do YouTube. Então, basta que vocês acessem por lá, fiquem à vontade também para compartilhar. Gostaria de convidar a todos os que nos acompanham online a enviar os comentários, as dúvidas, perguntas também pelo chat, né? Ao final, a gente encaminha as perguntas para o professor Daniel e, na medida do possível, a gente fomenta também a nossa discussão, a nossa conversa com ele no terceiro momento desse nosso encontro. Também gostaria de fazer um pedido especial para quem nos acompanha online. Daqui a alguns instantes, nós vamos disponibilizar também pelo site a lista de presença. Para nós é muito importante conhecer vocês, saber quem são as pessoas e de onde vem o interesse, né? De onde vêm as pessoas interessadas em acompanhar os nossos encontros. Ficaríamos muito felizes se vocês pudessem preencher a lista que será disponibilizada, o formulário que será disponibilizado, e para aqueles que precisam e se interessem, o Observatório de Processo encaminhará os certificados ao final deste nosso encontro. Bem, Daniel, eu vou fazer uma brevíssima explanação do projeto, farei a sua apresentação e a gente começa então o nosso diálogo. Esse projeto Histórias Inspiradoras, Daniel, ele, como eu venho dizendo, como eu disse nos outros dois últimos encontros, dois primeiros encontros, na verdade, surgiu mesmo dessa ideia de conhecer um pouco mais das pessoas que tanto nos inspiram, não é? Eu percebi que logo no final de março, início de abril, houve uma proliferação impressionante de conteúdos, né, pela internet, em variadas plataformas, em variados formatos, conteúdos de excelente qualidade, de altíssimo nível, e nós tivemos a oportunidade de ter contato muito próximo com grandes processualistas, na verdade, grandes estudiosos do direito, né, sobre vários temas. E, de uma certa medida, eu percebi que talvez essa seja a grande primeira oportunidade para a gente conhecer um pouco das pessoas para além da sua formação acadêmica, para além da sua atuação profissional. E isso é possível conhecendo um pouquinho da sua trajetória, da trajetória das pessoas. E eu fiquei muito, muito positivamente impressionado com a acolhida dos meus amigos pelos convites que foram feitos. Você foi muito entusiasmado desde o primeiro momento, fico muito agradecido pela acolhida do meu convite, o Fred, a Juliana, a Suzana, enfim, gerou alguns comentários muito positivos, que está motivando até a proposição de uma segunda série já para meados de agosto. E por isso, Daniel, a gente fica muito feliz de ter você aqui.
para conhecer um pouco da sua trajetória. Eu vou fazer uma apresentação formal, Daniel, muito embora o nosso bate-papo seja informal, mas eu acho que vale a pena para situar os nossos alunos a respeito, né, uma localização inicial a respeito da sua formação. Professor Daniel Mitidiera, pós-doutor em Direito pela Facoltade de Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, na Itália. É doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também é professor associado nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Professor Daniel é autor de nada menos que 31 livros, eu vou repetir isso, é autor de 31 livros, vários artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e estrangeiras, é vencedor de 2 prêmios Jabuti, em 2009 e 2017, autor, além de vasta produção bibliográfica, é autor ao lado dos professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenharte, das coleções Comentários ao Código de Processo Civil e o Novo Processo Civil, ambos da editora Revista dos Tribunais. É membro da International Association of Procedural Law, a IAPL, que no ano que vem fará um evento gigante aí no sul do país, muito interessante, envolvendo inteligência artificial. É membro também do Instituto Ibero-Americano de Direito Processal, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é advogado, exerce a advocacia contenciosa em Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Enfim, Daniel, talvez eu acho que o seu principal título, se você me permite, você é uma das pessoas mais carismáticas que eu conheço. E olha que o nosso relacionamento, ele começou tem muito pouco tempo, né? Eu venho participando já das 2 primeiras edições, a convite do queridíssimo Marco Félix Jobim, do Congresso Internacional de Coletivização e Unidade do Direito, que acontece em Poa, né? E tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Eu já lia bastante do Daniel e tudo, já admirava bastante, mas pessoalmente, cara, parecia que, pela forma acolhedora que você tem conosco, parecia que eu já te conhecia há muito tempo, né? É a personificação do livro, né, cara? A personificação das ideias. Eu fiquei muito impressionado. E vendo seu currículo, cara, é uma coisa realmente impressionante. Eu, quando li o Daniel Mitidiera, eu achava que o Daniel Mitidiera era um cara, talvez com 55, 60 anos de idade, e eu tô vendo que eu acabei percebendo que o Daniel Mitidiera era um cara muito da minha geração, praticamente. Eu formei em 2004 e vi pelo seu currículo que você se graduou em 2002, e a partir daí você segue uma trajetória de formação acadêmica singular e, ao mesmo tempo, você consegue conjugar a sua formação com uma produção igualmente singular, Daniel. Bom, com essa apresentação, eu queria te propor um bate-papo em 3 momentos. Eu tenho sugerido isso para os meus convidados. Um primeiro momento em que falaríamos dessa sua trajetória acadêmica. Um segundo momento que a gente falaria da sua trajetória profissional, não esquecendo que a academia também é a profissão, não é? Mas a trajetória profissional voltada para a sua advocacia. E um terceiro momento para a gente conversar um pouco com os nossos participantes, né, quem está online do chat, com as interlocuções deles. Então, Daniel, se a gente puder começar pela trajetória acadêmica, eu te diria o seguinte: você é um cara muito novo e possuidor de um currículo impressionante, não apenas em volume, mas especialmente pela qualidade da sua produção. Como foi o caminho percorrido até aqui? Quer dizer, ser professor de uma das mais tradicionais instituições federais do país, Casa de Galeno Lacerda, Ovidio Batista, Luiz Guilherme Marinoni, ícones do processo civil brasileiro. Minto, eu cometi um ato falho, né? Porque o Marinoni está na Federal do Paraná. Isso. Mas Casa de Galeno Lacerda, Ovidio Batista, foi algo deliberado ou foi algo acidental? Como é que foi a sua
Como é que foi o plano, Daniel? Conta pra gente. Léo, bom, então, primeiro, muito obrigado pela generosidade dessa tua afetiva apresentação. Eu fico realmente muito feliz de poder ser recebido dessa maneira. E eu quero te dizer que a gente, isso não é uma frase minha, mas talvez essa formulação mais direta e simples seja, mas a gente vê o que a gente é, né? Então, eu quero te dizer que quando eu te conheci aqui em Porto Alegre também, pessoalmente, eu tive a mesma impressão e quando tu me convidaste, eu fiquei muito feliz também por isso. Eu acho que a gente tem que conviver com as pessoas que a gente gosta. E pode ter certeza que o teu sorriso franco me deixou muito à vontade para a gente ter condições de estreitar nossos laços. Ótimo convite, ótimo roteiro. Te respondendo já direto, se alguém me perguntasse, tá? Eu tenho 40 anos hoje, eu faço 41 esse ano, agora em outubro, e se há 20 anos atrás, alguém me dissesse, Daniel, tu vai ser professor e tu vai ser advogado e tu vai escrever livros e, enfim, de algum modo as pessoas vão discutir tuas ideias e tu vai discutir num debate público, eu diria, isso não é possível, isso está totalmente fora do radar, isso não é sequer desejado. Não foi nada deliberado. Mas para eu poder dizer como isso aconteceu, eu acho que eu tenho que dar alguns passos atrás, né? E esses passos atrás envolvem um detalhe que eu tenho até chamado a atenção nos meus posts agora de quarentena, esses posts da quarentena, que eu acho que é realmente algo que determinou, hoje eu vejo, olhando para trás, o meu caminho. Antes de ser um escritor, eu sou um leitor. O Humberto Eco se definia assim, o Borges se dizia assim, o Borges dizia que o acontecimento mais importante da vida dele foi a biblioteca do pai dele, né? Isso que o Borges dizia nas suas reminiscências. Eu não iria por aí, mas eu diria o seguinte, dois pontos muito importantes definiram a maneira pela qual eu acabei buscando o caminho do escrever sempre, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, os meus pais me deram uma assinatura da Turma da Mônica. Eu adoro quadrinhos. E aquela introdução ao mundo da leitura com os quadrinhos, aquilo foi realmente fundamental. Chico Bento, Cebolinha, Mônica, aquilo fez com que eu tivesse contato com a leitura, né? Eu me lembro disso claramente, vinha num pacotinho da Editora Globo, um pacotinho cinza, assim, sabe? Eu morava no interior do estado, porque meu pai era juiz na época, e então vinha todo mês, aparecia esse pacotinho para mim, e enfim, para mim, para meu irmão, minha irmã não era nascida ainda, então aquilo foi realmente um acontecimento, assim, um acontecimento. E logo na minha adolescência, aí eu estou falando com 13, 14 anos, o meu tio, que era um leitor diário de romances também, de livros de literatura, e que eu enxergava lendo sempre, me deu uma coleção do Sherlock Holmes, né? Conan Doyle. Então eu acabei lendo todos os volumes do Sherlock Holmes. E a partir daí comecei a ter muito interesse pela leitura e a leitura da literatura, né? Não dos livros de direito, fez parte da minha vida desde muito cedo. Eu vejo que isso determinou assim o meu gosto pelos livros, né? Pela leitura, por escrever, me identificar com esse ofício. Isso foi muito importante para mim. E aí, então, chegando na adolescência, eu não sabia bem o que eu ia fazer da vida, e hoje percebo também por influência do meu pai, assim, essa tendência de seguir modelo e tal, eu resolvi que eu ia fazer direito. Meu pai era juiz, enfim, então eu ia fazer direito. E a minha ideia era também fazer concurso para juiz no futuro, enfim, e ter uma vida parecida com a do meu pai. Esse era o plano básico, né? O problema é que eu não gostava de estudar na época. Na adolescência eu não gostava de estudar. Esse é um detalhe importante. Eu basicamente eu não entendo nada de química, física, matemática, eu entendo muito pouco. Esses dias a gente estava na estrada, eu e minha mulher, eu e a Vitória, a gente estava indo visitar os pais dela, não na pandemia, né?
faz um tempinho antes, e eu fiz um comentário, assim, um comentário totalmente fora do esquadro. Disse, Dani, mas tu não sabe o que é isso? Eu digo, é verdade, amor, é verdade. Ela ficou super horrorizada que eu não tinha conhecimentos básicos, assim, sobre o tema. Por quê? De fato, foi uma coisa que eu não me dediquei à época. Porque eu tinha uma banda, eu gostava de tocar, hoje eu tenho um estúdio aqui em casa, tem um estúdiozinho, tem bateria, tem teclado, tem baixo, tem guitarra, tem tudo. Tem tudo aqui em casa. Eu tinha banda também, Daniel. Eu tinha banda também. Eu vou te dizer que praticamente larguei em determinado momento a vida para mexer com música. Mas infelizmente chega um ponto que você fala, não, eu tenho que voltar para os trilhos, né? Assim, tem que voltar para a realidade. Mas a música é um elemento muito lúdico, né, cara? É um elemento que aguça a inteligência, é criativo. Eu acho que é muito legal. É algo importante nas nossas vidas. Eu tenho certeza que é na tua também e na minha continua sendo. Só que naquele momento de formação era algo que, enfim, meu interesse era outro. Meu interesse não era tanto estudar. Aí eu entrei na faculdade, aí eu me apaixonei pelo direito. Né? E eu gostava muito de estudar direito. E eu acabei gostando muito de estudar direito. E desde o início da faculdade comecei a estudar direito. E aí conheci o processo. Né? Primeiro pelas mãos dos comentários do Pontes, depois pelo curso do vídeo, e depois cheguei aos livros do Marinoni. E na época, os livros do Marinoni e do Sérgio, tinha o Manual do Processo de Conhecimento. Eu já falei para eles, parece até brincadeira, né? Eu dizia para eles, eu li os livros de vocês há pouco tempo atrás, agora estou aqui escrevendo com vocês. Acho que é assim, a realização de um sonho. Aí eles brincam comigo que eu fico falando para agradá-los, mas não, é verdade, é um sentimento. Sensacional. E aí, cara, eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer agora da vida, né? Eu ainda tenho um amigo, um grande amigo meu, que é o Hermes Zanetti Júnior, um amigo nosso, que é o Hermes Zanetti Júnior, professor na Federal do Espírito Santo hoje, e era aqui do Sul, que era meu amigo pré-direito, né, por assim dizer, pré-nossa vida acadêmica. E ele percebia que eu gostava de processo, gostava de debater teorias e tal. E quando eu saí da faculdade, eu fui fazer escola da magistratura federal aqui no Rio Grande do Sul. Né? Fazer uma revisão, tal, me preparar para o eventual concurso e tal. E o Zanetti me disse assim, Dani, por que tu não vai fazer mestrado, cara? Tu gosta de processo, tu gosta de... Enfim, tu gosta de fazer debates acadêmicos. E aí eu falei para ele, cara, eu não tenho dinheiro nem para inscrição, cara, do mestrado. Eu não posso me dedicar agora a estudar mais, porque eu não tenho dinheiro. Assim, naquela altura da vida, a gente está falando de 19 anos, 20 anos, né? Os meus pais eram separados, a gente vivia, eu, minha mãe e meu irmão, vivia de pensão do meu pai, enfim. Eu preciso dar um jeito de tentar ganhar a vida. E o mestrado, acho que não vai conseguir, de uma maneira imediata, me ajudar a ganhar a vida. E ele disse, não, cara, mas vamos fazer o seguinte, eu vou lá e te inscrevo no mestrado. Olha só. Vai lá e me inscreve no mestrado. Eu disse, não, eu vou lá e te inscrevo no mestrado. Nessa altura, ele estava fazendo o mestrado, estava terminando o mestrado com o professor Carlos Alberto, que, aliás, né, a nossa faculdade é do Galeno, do Ovidio, Carlos Alberto, pessoal. Pois é, olha aí, o ato falho está se completando, né? Porque eu falei do Marinoni, um dos gigantes também da escola paranaense, e deixei de falar do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né? Mas é pela identificação, tá tranquilo. Às vezes as pessoas me perguntam como é que tá Curitiba, Léo, então fica tranquilo. É isso aí. Mas aí, cara, o Zanetti foi super generoso e aí me introduziu lá na URGS no mestrado. E aí eu enfim, fiz o processo seletivo para o mestrado. E nessa altura, cara, ver como são as coisas. A gente está aqui no ano de 2003, tá? Eu já tinha um projeto de publicar um comentário, um volume de comentários ao CPC de 73, que de fato foi publicado no final de 2003, que começou com resumos de um livro do Ovídio, né? Lição e Execução da Tradição Romano-Canônica. Eu fiz notas ao artigo 1º do CPC. E eu achei aquilo super legal. E aí eu resolvi publicar aquele livro e entrar no mestrado. Esse foi o turning point da minha vida. Porque aí eu digo, olha, tem um caminho legal aqui, né? É uma coisa bacana. Mas, e eu acho que esse é o ponto central da tua pergunta, Léo, eu não jamais
jamais pensei, sinceramente, de que ao entrar no mestrado, eu iria estar, por assim dizer, trilhando um caminho, vamos colocar dessa maneira, tá? Em direção ao sucesso, tá? O sucesso nunca foi um objetivo. Embora todos nós, obviamente, a gente gosta de ter sucesso nas coisas que a gente faz, né? E que as coisas deem certo, que as coisas vão para frente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas o meu objetivo era estudar. Eu queria entrar no mestrado para estudar, porque eu gostava de estudar, eu gostava de debater, porque eu gostava de estudar profundamente as coisas. E aquilo acabou me levando, né? Então, o objetivo nunca foi me tornar um professor, um doutrinador famoso. Enfim, o objetivo, na verdade, foi sempre estudar. Olha só, olha só. E a gente fala de generosidade, né? O Zanetti, nessa época, ele já era aluno do mestrado? Ou ele já tinha concluído quando ele fez esse convite para você? Cara, ele estava terminando o mestrado e fazendo... Ele estava defendendo o mestrado. Sim. E estava se preparando para iniciar o doutorado. Uhum. Então, ele estava nesse período de formação, mas ele... Se eu não me engano, cara, foi até o ano que ele publicou... Não, acho que um ano depois ele publicou o Mandado de Segurança Coletivo, que foi a dissertação de mestrado dele. Eu usei muito o livro dele na época da minha tese, que também foi sobre Mandado de Segurança Coletivo. Sim, conheço. Bacana. Excelente tese. Mas tu vê, cara, e assim, ó, e o que aconteceu? Eu acho que aqui também é um ponto importante. Eu cheguei lá na faculdade e o professor Carlos Alberto me abraçou totalmente. Eu não o conhecia antes de entrar no mestrado. E o Zanetti me levou lá para a faculdade e o professor Carlos Alberto viu que eu gostava de processo, que eu gostava de direito, e acabou conversando comigo, me dando atenção. E aquilo foi muito importante. Aliás, antes dele, assim, nesse entremeio, nesse período que eu estava para fazer prova para o mestrado, enfim, sempre é uma preparação, eu conversava muito com o professor Ovídio também. A gente estava, assim, o pessoal mais novo talvez hoje não tenha bem a dimensão do que era a nossa vida pré-internet, né? Ou pré-facilitação das comunicações, né? Sim. Então, tu mandava um e-mail para uma pessoa, aquilo era um ato revolucionário, né? A pessoa te respondia um e-mail, sim, tu achava o endereço de e-mail da pessoa, tu mandava um e-mail, ela te respondia, era uma coisa mais feliz do mundo. Mas o professor Ovídio chegou a usar e-mail? O Ovídio chegou a usar o e-mail. Eu tenho e-mails do professor Ovídio para mim aqui. Cara, teve uma manhã, olha só, eu vou contar para vocês essa porque essa vale a pena. Foi um dia assim que eu achei que eu estava muito importante, tá? Eu já tinha entrado no mestrado nessa época, tá? Nós estamos falando em 2004, tá? E eu tinha mandado para o professor Barbosa Moreira um erro de grafia que eu achei nos comentários do CPC. Tá? Olha só. Os clássicos comentários do professor Barbosa Moreira. E, ao mesmo tempo, estava entretendo um assunto por e-mail com o professor Ovídio. Eu acordei numa manhã, cara, e tinha na minha caixa de mensagens de 2004 um e-mail do Barbosa Moreira e um e-mail do Ovídio. Putz. Cara, em 2004 eu fiquei quase louco, cara. Você não apagou assim, nunca mais, né? Sabe? Eu queria ligar para as pessoas para dizer, vocês não sabem com quem que eu estou me correspondendo. Sensacional. Sensacional. O Fred contou história semelhante. Comentava que mandou carta também, uma carta pro Barbosa Moreira e recebeu, né, em retorno a notícia da publicação de um artigo dele, Fred, numa revista que o Barbosa Moreira coordenava na época, salvo engano, a revista Forense. Isso. Essa linha, cara, eu tenho uma história semelhante a essa com o Marinoni. Conta pra gente. Que depois bom, a gente pode, essa é uma história que acaba, por assim dizer, sendo um entrecruzamento entre a minha trajetória acadêmica e profissional, porque a minha trajetória acadêmica é uma trajetória naturalmente ligada aqui à Federal do Rio Grande do Sul. Tem muito a ver com o meu trabalho com o professor Carlos Alberto, naturalmente. Mas ela também é uma trajetória muito marcada pela minha parceria com o Marinoni, quando, enfim, os meus livros começam a ser mais conhecidos a partir de 2008, quando eu publico lá o Código Comentado com ele, ainda de 73. Mas antes disso, cara, aconteceu o seguinte: eu entrei no mestrado lá em 2004 e a minha tarefa fui ser bolsista, né? Então, o que acontece? Nas universidades federais a gente não paga o mestrado,
né? Uhum. Como, assim, não sei se todos sabem, mas enfim, a gente não paga mestrado e doutorado. E eventualmente tu pode receber uma bolsa, um valor para tu estudares, se tu não trabalhares, e aí tu tem que prestar algum tipo de trabalho, né, para o programa, enfim. E aí então eu consegui a bolsa para cursar o mestrado, enfim, então eu ganhava lá um valor, lembro até hoje, eu ganhava R$ 853, eu lembro bem porque comecei a receber esse valor e fui alugar um apartamento, Poxa, pagava R$ 500 de em, aluguel. em Então, 2003 esse valor era bem interessante. não, era, cara. Dava até para Dava fazer um pra fazer alguma churrasco. coisa. Tanto é que eu fui morar sozinho, cara, com esse dinheiro. Dava ou não dava para fazer um churrasco? Cara, isso faz menos de 20 anos, isso que é legal. Mas aí Interessante. aconteceu o seguinte, uma das minhas tarefas era justamente buscar as pessoas no aeroporto. Então, assim, vinha algum professor para a banca, tal, aí eu ia lá buscar o professor. Aí, o que muitas pessoas achavam como um negócio poderia ser chato, né? Eu via como um negócio super legal, porque afinal de contas eu conversava com os professores, com as professoras Uma do aeroporto até oportunidade, a né? faculdade. E Cara, no momento sem aquela pressão do evento, né? É um momento que você vai conversando, vai debatendo outras coisas que não só o trabalho, né? A banca em si, ou um tema sim, mais tenso, né? tu fica ali falando amenidades, né? Sobre o tempo É. e tal, e aí se rolar assim, uma empatia maior, tu acaba falando sobre outras coisas. Foi Mas aí assim que aconteceu. aconteceu. Quem sabe você não fez o transfer do Tarufo? Teve alguma A do oportunidade Tarufo tem dessa uma aí? outra história. Ah, A do Tarufo eu conto depois. tá, vamos Mas lá. porque são os encontros fundamentais que foram passando, né? Assim, do Carlos Alberto, do Marinoni, do Tarufo, do Humberto, assim, depois a gente vai falando sobre eles. Mas aconteceu com o Marinoni o seguinte, aí então eu cheguei lá no aeroporto e, vou buscar o professor Marinoni, Deus o livre, eu tinha lido já o Tutela Inibitória, tá? A segunda edição do Tutela Inibitória eu tinha lido, um livro Outro fantástico. espetacular, e olha que interessante, você já falou de dois, né, que fizeram parte da minha história, né, o Mandado de Segurança do Zanetti e o Tutela Inibitória, que foi o meu marco para minha dissertação de mestrado. Olha aí, cara. Não, mas eu acho que são os livros da nossa geração, né, cara? Do pessoal que acabou assim, tocando a bola para frente, como eu costumo dizer, botando o tijolinho, né? Exato. Bom, e aí aconteceu o seguinte, cara. Eu digo, vou lá falar com o Marinoni. Deus o livre, né, cara? Não conseguia nem dormir no dia anterior. Aí cheguei lá, cara. O Marinoni era um cara simpático, assim. E eu disse assim, professor Marinoni, meu nome é Daniel, eu vim lhe buscar, o professor Carlos Alberto pediu que eu viesse lhe buscar, enfim. Aí ele me olhou, cara, e disse assim, Daniel Mitidiero, né? E eu digo, sim. Ele disse, eu publiquei um ensaio teu agora na revista Gênesis, de Direito Processual Civil, que eu dirijo, volume 26. Parabéns pelo teu ensaio, eu gostei muito. Cara, aquilo para mim foi um troço, assim, uma injeção de ânimo, sabe? Assim, eu fiquei, o cara, publiquei o ensaio e o cara viu o ensaio. Assim, né, devo mesmo estar no caminho certo, né? Acho que tá tudo, mas tava tudo dando certo. Sensacional. E aí, cara, foi legal, porque a gente acabou ficando amigos. Sabe quando tu olha pra uma pessoa e tu vai com a cara dela, tipo, olha, assim, tu vai com a cara dela, gente fina. E aí aconteceu de no final do ano o Marinoni precisar de um trabalho forense, mas depois eu volto a isso quando eu falar da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória profissional. Tá. Mas no fim foi isso, cara. Acabei conhecendo o Marinoni assim. E isso me levou a começar a publicar pela RT com ele, né? Eu acho que aqui começam as parcerias, porque eu acho também que uma coisa muito interessante, cara, muito importante, é a gente cultivar os nossos trabalhos, né? Enfim, publicar as nossas monografias, publicar, eventualmente, nossos trabalhos com pretensões didáticas sozinho, mas encontrar pessoas pelo caminho, que são pessoas afins, né? Pessoas, né, que tenham convicções semelhantes com as tuas, querendo desenvolver coisas juntas, eu acho legal publicar junto, sabe? Eu acho legal ter esse tipo de cooperação entre as pessoas. Então, eu comecei a publicar livros com o Marinoni lá em 2007. O primeiro foi Repercussão Geral, no recurso ordinário.
Até então eu tinha publicado livros sozinhos, os comentários ao CPC, 3 volumes, tinha publicado duas monografias, uma monografia, o Elementos, em 2005, e 2 coletâneas de ensaio, o Processo Civil e Estado Constitucional, em 2007, e uma introdução ao estudo do processo civil com o Zanetti, em 2004. Uma coletânea de ensaios minha e dele. Mas aí, em 2007, eu começo a publicar com o Marinoni. E aí, então, eu começo assim, começa a circular um pouco mais pelo Brasil, né? Enfim, em função também do prestígio que o Marinoni já tinha à época, né? Já era um grande nome consolidado à época, e aquilo acaba me impulsionando também a fazer parte de um debate maior. Muito como aquele que escreve com o Marinoni, mas enfim, isso é do jogo, né? Pois é, e falando disso, dessas obras, você tem diversos trabalhos de fôlego, né, Daniel? Só para citar alguns, a colaboração no processo civil, do modelo ao princípio, que a gente vem, inclusive, utilizando como norte aqui nas nossas pesquisas. Eu comentei contigo ano passado, a gente tem 2 projetos de iniciação científica aqui pelo Observatório de Processo, um capitaneado pelo Victor e outro pelo Harrison. A gente vem trabalhando em cima do seu livro. Mas além deste, antecipação da tutela cautelar, a técnica antecipatória, precedentes, da persuasão à vinculação, e um quarto, que eu também talvez possa citar, Cortes Superiores e Cortes Supremas, do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente, entre tantos outros, na verdade. Qual para você, Daniel, seria o trabalho mais relevante? Se você pudesse escolher É difícil, né? Já que a gente trata dos nossos livros como nossos filhos, né? Mas se você pudesse colar essa obra no seu cartão de visita e falar, essa aqui é a minha apresentação. Você é nacionalmente conhecido por diversas das pesquisas, das ideias que você defende, mas se você pudesse eleger um trabalho de maior fôlego, qual que seria? Pô, Léo, eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que tu acertou totalmente a mão, tá? Porque eu acho que a nossa contribuição é uma contribuição monográfica, né? Eu acho que os livros que ficam são as monografias, elas que... Não por acaso, a gente falou aqui do tema inibitório do mandato de segurança coletivo, e isso logo colou, né? A gente, livros fundamentais. Não são livros conhecidos do grande público, pelo menos do grande público que não estuda, por assim dizer, processo com a sua especialidade, né? Mas são os livros que, na minha avaliação, fazem a roda girar. Então, quando tu cita essas 4 monografias, eu acho que tu realmente acerta a mão. Cada uma dessas monografias acaba refletindo um pouco das minhas parcerias, das minhas, por assim dizer, das minhas parcerias intelectuais, né? Das pessoas com as quais eu acabei conversando e dialogando e desenvolvendo. Por exemplo, o Colaboração é claramente um desenvolvimento do formalismo do professor Carlos Alberto. Formalismo valorativo. Exatamente. Eu procuro desenvolver as ideias, ampliar as ideias, algumas críticas, naturalmente, mas eu parto dali. E isso acabou tendo uma influência grande no CPC. Com certeza. Porque a Colaboração é de 2007, né? A publicação 2009, isso acabou penetrando bastante na doutrina e no código. A antecipação de tutela é claramente um diálogo meu com também 2 grandes influências minhas, que é o Ovidio e o Marinoni, né? Então, Colaboração é um diálogo com o professor Carlos Alberto. O Antecipação de Tutela é um diálogo com o Ovidio e com o Marinoni. Se tu perguntar, por exemplo, do Fred, vou dizer do Fred, porque a gente já também falou nele, querido amigo, ele vai te dizer que o livro dele, o meu livro que ele mais gosta é o Antecipação de Tutela, né? Então, reflete muito esse diálogo. E o Antecipação de Tutela foi um livro que foi publicado na Espanha e foi publicado na Itália também. Então, teve uma difusão muito grande. Agora, o Cortes Supremas e o precedente, o Cortes Supremas, por exemplo, reflete muito o meu diálogo com o Tarufo. Foi um livro que eu escrevi na Itália, né? Eu escrevi lá em Pavia esse livro em 2013, do início ao fim. E você fazia o pós-doc na Itália, né? Meu pós-doc na Itália. E foi o livro que, por assim dizer, foi uma resposta ao precedente do Marinoni. Uma resposta no sentido, olha, Marinoni lança o precedentes obrigatórios. Eu digo, muito bem, mas agora vamos dar um passo atrás e vamos ver, afinal de contas, onde é que vem esses precedentes obrigatórios. E aí eu lanço Cortes Supremas e ele lança o STJ. Então, o Cortes ele é muito
um livro muito tarufiano, por assim dizer. E aí vem o Precedentes, que é um livro que é claramente o diálogo com Marinoni. Claramente um diálogo com Marinoni, mas também muito ligado já a um outro personagem que aparece na minha vida, que é o professor Humberto Ávila. Princípios, uma obra clássica, né? Princípios, de segurança jurídica. É um livro que são reflexões que acabaram me levando a um plano mais geral, né, de preocupação. Então, esses livros acabam dialogando entre si, dialogando com as pessoas, né? O Cortes e o Precedentes, por exemplo, são claros diálogos com Marinoni, Tarufo, Zanetti e Humberto. São claros diálogos com esses autores, que acabaram fazendo com que eu tivesse que refletir sobre essas coisas. O livro de Cortes e o livro de Precedentes, eu vou tratá-los como um momento só, são livros que tiveram uma fortuna singular, eu diria, porque as Cortes Supremas encamparam esses livros, né? O Supremo e o STJ trabalham muito esses livros, citam muito esses livros para justificar muitas das suas posições. A consequência disso é que boa parte da doutrina que critica o Supremo e critica o STJ, mas que critica especialmente o Supremo, acaba também me criticando, dizendo, olha, os culpados por isso aqui tem nome e sobrenome, esses livros são esses. Daniel, me permita usar esse gancho para a gente entrar um pouquinho na sua trajetória profissional vinculada à advocacia. Eu também exerço advocacia e percebo que a advocacia mudou muito, também muito em função dessa evolução, não significa que é para pior ou para melhor, mas uma evolução, uma modificação no perfil das nossas cortes de vértice, não é? A gente consegue ver claramente no final dos anos 80, início dos anos 90, esse processo, junto com o processo de redemocratização do país, uma ampliação, digamos, até radical no vértice de acesso à justiça, né? A gente tem um ângulo elastecido de acesso à justiça, e a partir do início dos 2000, a gente vê esse movimento, para usar da metáfora do professor Humberto, a gente vê esse movimento pendular, professor Humberto Adoro Júnior, seguindo para um outro caminho, um movimento de alocação de alguns filtros, como, por exemplo, fez a emenda 45 em 2004, com a repercussão geral nos recursos extraordinários, e essa mudança mesmo de pensamento, especialmente durante esta última década, né? Eu te confesso que essa sua obra em particular, sobre as Cortes Superiores e Cortes Supremas, né, da interpretação, do controle da jurisprudência à interpretação e ao precedente, realmente é um texto extremamente instigante, porque mostra também essa evolução, né? Mostra também essa mudança no perfil, né? O que você viu na sua prática, né? Na sua advocacia? Você tem uma advocacia como a minha nas últimas 2 décadas, né? A gente está completando, na verdade, eu não tenho 20 anos ainda de advocacia. Você deve estar batendo os 20 anos aí. O que você viu de mudança na advocacia, tendo como pano de fundo essa alteração no perfil dos tribunais brasileiros, notadamente as cortes de vértice? Olha, eu acho que, sim, vamos lá, né? Há quem diga, o pessoal sempre tem, né, assim, a turma, né, há quem diga que eu escrevi esse livro de Cortes Supremas para poder advogar nas Cortes Supremas, né? Então, olha, ele gosta muito das Cortes Supremas porque ele tem acesso às Cortes Supremas. Sempre tem uma certa mitologia em volta das coisas, mas não é nada disso, né? Na verdade, eu acho que a transformação da justiça civil brasileira é algo imperativo. Né? Imperativo, e acho que quando a gente começa a propor um desenho para as Cortes Supremas, a gente começa a perceber que a gente tinha muitas superposições. E essas superposições têm que ser vencidas, né? E elas foram vencidas, a meu juízo, não só com a emenda constitucional 45 de 2004, mas com o caldo de cultura que acabou sendo, por assim dizer, gestionado a partir daí. Eu vou dar um exemplo, tá? A
A emenda constitucional 45 institui a repercussão geral. Uhum. Mas há poucos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal resolveu dizer, sim, efetivamente o que é essa repercussão geral, dizendo, olha, eu posso negar a repercussão geral para o caso. O regimento interno do Supremo hoje, há 2 semanas atrás, foi alterado para dizer isso. Profundamente alterado em alguns pontos, né? Significa dizer basicamente o seguinte, olha, o tema pode não estar maduro para ser enfrentado pelo Supremo neste momento. Uhum. Então, embora seja relevante a matéria, eu não vou enfrentar agora porque não está maduro. Olha só. É realmente o certiorari americano. Tá? Uhum. E é claro que isso acaba impactando a maneira como nós, advogadas, temos que olhar para as Cortes Supremas, como as partes têm que olhar para as Cortes Supremas. Né? Uhum. E eu acho que isso, de um lado, acaba acarretando um fenômeno de uma advocacia, de uma preocupação voltada para o caso perante os juízes e as Cortes de Justiça, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, e efetivamente se fomentar aquele sentimento de que, olha, eu realmente preciso manter o caso julgado pelo juiz e pela Corte de Justiça, o caso tem que ser julgado, o significado dos fatos, o significado da prova, o direito aplicável, todos esses detalhes, vamos colocar dessa maneira, tem que ser resolvidos por aqui, e eu tenho que ter advogados que conhecem do início ao fim o processo, eu tenho que ter advogados que realmente tenham condições de fazer um amplo debate sobre os fatos e conheçam cada detalhe dos fatos do caso e do direito aplicável. E eu preciso ter também advogadas especializadas em fazer com que o objetivo das Cortes Supremas eventualmente também possa auxiliar a realização do direito da parte, quando aquele caso da parte tenha condições de contribuir para o desenvolvimento do direito, para a unidade do direito. E aí é claro que a técnica acaba sendo um pouco diferente, né? E isso acaba criando um nicho, por assim dizer, de advogados especializados na técnica do recurso ordinário e do recurso especial. E aí vem o ponto, Léo, que eu acho importante. Não é simplesmente o fato de estar em Brasília ou ter escritório em Brasília que importa. Isso, sem dúvida alguma, importa. Mas o que importa é efetivamente compreender o significado das Cortes Supremas e de como elas funcionam, para que elas servem. E fez com que a gente tivesse, por assim dizer, um impacto significativo na advocacia perante o Supremo STJ. Entendi. E aí a gente entra. Entendi. Então, claro. Profissional hoje, o que eu faço hoje na advocacia, muito está ligado a essa passagem das Cortes de Justiça para as Cortes Supremas. Eu sou sócio do professor Marinoni, né? A gente tem escritório aqui e lá em Curitiba, e a gente é especialista em advogar para contribuir, por assim dizer, com o desenvolvimento do direito, sem perder de vista que esse desenvolvimento do direito pode, muitas vezes, acabar acarretando um benefício para o caso concreto. Claro, na via reflexa, na via indireta, né? Eu costumo dizer que a ministra Rosa, no caso clássico do julgamento do caso Lula, utilizou uma expressão que é uma expressão que é importante, não é uma expressão minha, é uma expressão do Tarufo, mas que eu acabei trazendo no meu curso lá, que para as Cortes Supremas, o caso concreto acaba sendo um pretexto para que ela conheça, por assim dizer, de um caso, de um significado do direito contextualizado por um caso, por um fato, mas para que a partir dali consiga desenvolver o direito. Eu acho que esse é um ponto importante que faz com que a gente mude um pouco a maneira de ver. Interessante. Interessante. Daniel, mas antes de chegar nessa... bom, pelo que eu entendi, a sua advocacia, então, ela tá bastante focada nos tribunais superiores. Mas para chegar até lá, eu imagino que você tenha exercido também a advocacia de piso, né? A advocacia local, perante o juiz da causa, perante os tribunais regionais ou os tribunais dos estados. E aí minha pergunta vai para esse momento, para esse sentido, voltando minha atenção para os alunos que estão aí no final do curso de Direito, são recém-formados, estão se preparando para o ingresso na advocacia. A reflexão é a seguinte,
com o volume de processos que a gente tem hoje, né, tanto físicos quanto eletrônicos, a gente escuta, a gente tá começando a ficar habituado a escutar que o juiz está voltando a se tornar, em alguns momentos, claro, em alguns casos, um autômato, né, porque ele precisa colocar na forma que ele mesmo estabelece para julgar uma centena ou milhares de processos envolvendo situações semelhantes. E a função do advogado acaba sendo vital para tentar destacar o caso dele dessa série, né, dessa linha de montagem. Um dos dificultadores que a gente tem hoje, ou talvez dois dificultadores que a gente tem hoje, são temas que vêm sendo muito propalados para contribuir com a atividade jurisdicional, né? E que, do meu ponto de vista, vão acabar respingando como um fator decisivamente dificultador da vida dos advogados, né? O primeiro deles é o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Há escritórios, há advogados que se valem dessas ferramentas, claro. Ontem eu tive vendo uma live interessante promovida pelo professor Luiz Alberto Reichel e com o Becklaut, meu amigo que também está acompanhando a gente aqui no nosso encontro, dizendo que o direito não é uma equação, fala do Beck, né? O caso ele não poderia ser tratado como uma equação. Isso me fez pensar nos julgamentos valendo-se de robôs, valendo-se enfim, dessas inteligências artificiais. E, por outro lado, essa crise sanitária que a gente está vivenciando, ela introduziu um segundo ingrediente, que é o uso de plataformas ou de ambientes virtuais. A gente não pode esquecer que a gente tem diversos Brasis nesse território continental em que vivemos, né? E que talvez eu não esteja exagerando, mas boa parte, talvez a maioria, não tem essa destreza em ambientes virtuais, em audiências ou sessões virtuais. O que você vislumbra para o futuro da advocacia, já que eu concordo com você na sua fala, eu acho que a tarefa principal do advogado hoje é com o juiz da causa, com os detalhes sobre o fato, sobre a prova, sobre as questões de direito que são aplicáveis ao caso, e para isso ele tem que vencer esses dois elementos dificultadores, né? Um primeiro, que seria o uso dessas inteligências, como que o advogado vai trabalhar com isso, como que o advogado vai transigir com isso, e esse ambiente virtual que veio para ficar. Eu venho criticando muito essa expressão do tal novo normal. Eu acho que a gente já não pode mais falar que isso é novo. Eu acho que voltar ao status que a gente tinha meados de março, eu acho impossível. Não é? Vamos lá, eu acho que a tua pergunta tem, suas observações suscitam várias reflexões importantes, tá? Bom, a primeira delas é a seguinte. Ano passado eu li um livro, até que foi a Vitória que me deu, 21 lições para o século XXI, do Harari. Uhum. O Harari é um novo best-seller, ele escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus, Sapiens para o passado, Homo Deus para o futuro, e 21 lições para o século XXI, um livro que está tudo presente. Tá? Uhum. E uma das grandes mensagens que eu tirei desse livro é a seguinte, olha, se a gente não investir em habilidades que são peculiares a nós, pessoas, seres humanos, a gente vai se tornar emprestado. Porque a tecnologia tende a fazer muitas coisas que a gente faz. Isso se aplica à advocacia, isso se aplica à magistratura, isso se aplica às profissões jurídicas. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que dizer para um ambiente virtual, para uma audiência virtual, para um julgamento de um caso mediante algoritmos e por aí afora, é a seguinte. Vamos lembrar do que faz com que a gente seja pessoas, humanos. Né? Em primeiro lugar, simpatia, educação, gentileza. Né? Eu acho que a gente ser gentil, a gente como ser é educado, bom, como e é bom entender ouvir porque a isso. gente está sendo educado e gentil, porque é o respeito ao outro, que é reconhecer no outro e na outra uma pessoa com direito à idêntica consideração e respeito, é fundamental.
Independentemente de qualquer tipo de condição social, gênero, raça, qualquer tipo de coisa. Todos são sujeitos e todos têm direito a idêntica tratamento e proteção. Idêntica consideração pelos outros. Eu acho que isso é fundamental. E daí deriva, por assim dizer, uma habilidade humana, que é tratar as pessoas com gentileza, com cordialidade. Isso vai, por si só, vai fazer com que a gente tenha um desempenho bom nos ambientes virtuais, assim como a gente tem no ambiente físico da vida. Segundo lugar, como a gente está lá, vamos imaginar, sair da faculdade, eu quero começar a advogar. Bom, vamos estudar. Vamos procurar fazer uma especialização, mestrado, doutorado, vamos estudar em casa, vamos realmente procurar ir para frente com o conhecimento. E a partir daí, buscar as ferramentas processuais que fazem a diferença. Então, por exemplo, se o meu caso é diferente, se existem particularidades, eu preciso exercer aquele contraditório forte, o meu direito de influência. Eu preciso fazer com que o juiz enfrente o argumento que eu quero enfrentar. E vejam, aqui também entra a gentileza. Criticar o juiz ou a juíza do primeiro ao quinto, não sei se se usa essa expressão aí em Minas, mas do primeiro ao quinto significa, cara, tu botar a pessoa abaixo do cachorro. Né? Não vai adiantar nada, tu tem que tratar as pessoas com gentileza. Tu quer convencer alguém a algo. Diz, olha, aqui parece que não houve enfrentamento do ponto X e o ponto X é importante por Y. Vamos ter atenção a isso. Contraditório como direito de influência. A gente vai provocar aí o dever de fundamentação analítica, né? O dever de dialogar com a parte. E qual é aí a grande ferramenta que a gente vai utilizar? Embargos declaratórios. E não banalizar embargos declaratórios. Realmente buscar embargos declaratórios quando eu tiver um ponto omisso, um ponto que não foi observado, que não foi esclarecido da devida maneira. Eu acho que as habilidades humanas de perceber, de ter a sensibilidade daquilo que é relevante para o caso e não foi considerado, vai ser um diferencial para essa advocacia que se vale de tecnologias, né, que a gente não estava antes acostumado. É talvez parte uma expressão da tal colaboração que você tanto desenvolveu também, né? E que te digo, tem sido tão difícil observar, porque, pelo menos na minha advocacia, eu sinto que muitas vezes a gente tenta vencer pelo cansaço, né? Porque você demonstra, olha, tem doutrina, tem teses, tem livros escritos sobre isso. Você não pode mais dizer que simplesmente iura novit curia. Você não pode simplesmente dizer que basta o acolhimento de um argumento para formar ou para ancorar a decisão que eu já tinha pré-concebido só de olhar para o seu caso. Não é? Você falou do caldo de cultura, expressão que eu também já vi, não exatamente a mesma expressão, mas eu vi em um livro do professor Ovidio recente, retomando a leitura para esse nosso encontro, mas você acredita que a gente já está pronto, ou ainda, eu digo, a gente, o profissional, o intérprete do direito, já está pronto para tratar do processo com base nesse contraditório sobre o qual nós estamos falando, para enxergar a colaboração dessa maneira, ou esse processo de mudança cultural, ele ainda leva 1, 2 décadas para a gente enxergar isso? A pergunta pode ser difícil, né? A pergunta é dificílima. Dificílima. Mas, Léo, eu acho o seguinte, acho que o maior escritor brasileiro de todos os tempos é conterrâneo de vocês aí. Tá? E eu estava revendo... esses dias a Vitória terminou de ler O Grande Sertão, né? E eu tinha lido há muito tempo atrás O Grande Sertão, e a gente acabou voltando a discutir O Grande Sertão. Eu terminei um pequeno livro no final de semana sobre modulação de efeitos de superação para frente, e terminei com uma expressão com que termina o Guimarães Rosa, o Sertão, né? Que é travessia. Travessia. A gente demora para assim, mudar a cultura, é um empreendimento secular, é um empreendimento de décadas. Então,
assim, a gente tem um contraditório forte, a nossa fúria, a gente tem um papel das Cortes Supremas. Tudo isso são esforços que a gente está fazendo para atualizar o processo civil, vamos colocar dessa maneira, com ideias que foram gestionadas na década de 70, 80, do direito. Então a gente vai sempre indo atrás, entendeu? Só que eu acho que o grande mote de tudo, né, é ir adiante, é a travessia, é não esmorecer, é procurar mostrar que a gente está querendo avançar com o direito. É impressionante isso, mas se a gente consultar a jurisprudência do Supremo, da STJ, dos últimos anos por código, alguns julgados não refletem o código, mas alguns julgados refletem bem o código. A gente pegar a decisões do Tribunal de Minas, Tribunal do Rio Grande do Sul, os TRFs, as decisões dos juízes, algumas decisões refletem, outras não refletem. Pegar as petições dos advogados, alguns refletem, outros ainda falam do Código 39. Então, assim, o direito é empreendimento cultural, a gente não tem nada além de livros e ideias. Livros e ideias demoram para pegar, as pessoas têm que se acostumar com isso. Então, eu sou um otimista, né? Eu sou um sujeito muito otimista. E eu acho que vale a pena a gente insistir, porque é com essa insistência que a gente vai fazer a travessia, que a gente vai, por assim dizer, tá no sertão, né? O sertão maiúsculo, né? Que é a vida. Assim. A vida é a travessia, o sertão é a travessia, e a vida do direito é essa. Daniel, eu também sou otimista, eu gosto de te ouvir falar em otimismo, porque acho que a gente tem mesmo que tentar e bater e perceber mesmo essa transformação. Realmente a gente consegue ver alguns julgados acolhendo, né, o perfil desse novo regime processual civil, outros não. O que a gente tem que fazer é utilizar, né, os instrumentos que a gente tem à disposição, os embargos, o recurso. Eu digo para os meus alunos que a gente não pode ter medo do recurso, a gente não pode ter medo de contrariar o juiz. Né? O juiz vai me marcar porque eu embarguei de declaração da decisão dele. Ou na época do CPC de 73, tinha um recurso muito curioso. Eu gostava muitíssimo de utilizá-lo. Infelizmente ele foi banido, né, que era o agravo na modalidade oral. Eu adorava agravar, eu não sei porquê, para mim era depois da sustentação oral da tribuna, o agravo oral em audiência de instrução e julgamento, para mim era o ápice da advocacia, porque era um momento em que eu poderia exercer a oralidade, era um momento em que várias coisas estavam acontecendo, o ato é público, o ato é complexo, o ato é oral, a impugnação imediata, a possibilidade de retratação imediata, né? Ou pelo menos o protesto a fim de se evitar a preclusão também acontecia por ali, né? E eu venho dizendo isso, olha, a gente não pode ter receio de contrariar o juízo, né? Claro, dentro dessa postura que você enumera de gentileza, de cordialidade, de educação, de respeito, enfim. Daniel, a gente está caminhando para o nosso terceiro e último encontro. Eu vou, em respeito até ao tempo que nós combinamos, eu vou, mais uma vez, convocar aos participantes, né, aqueles que estão nos acompanhando online, que fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, os seus comentários, as suas dúvidas, para o professor Daniel Mitidiero. Os nossos orientandos aqui do Observatório de Processo estão tabulando, vão me passar esses comentários e isso vai fomentar essa terceira e última parte do nosso encontro. Enquanto isso, Daniel, eu vou aproveitar e vou me permitir fazer uma saudação aos nossos amigos de Minas e fora de Minas que vêm acompanhando a gente. Né, Por favor. O professor Beclaut provavelmente está nas Alagoas nesta manhã, professora Lucélia Sena, professor Camilo Zufelato passou por aí também, provavelmente de Ribeirão Preto, na USP. Professor Rodrigo Mazei comentou comigo que estaria passando também, eu não sei se ele já saiu. Professor Rui Alves Henriques, meu amigo lá do Paraná, também está por aí. Enfim, meu carinhoso abraço aos nossos amigos, né, Daniel, professores aí pelo país. Professor André Abreu Costa, meu querido amigo da UFOP, eu não posso deixar de
de cumprimentar publicamente o professor André pelo auxílio com essas artes, né, os cartazinhos dos nossos encontros. O professor André vem me dando essa força, vem prestigiando em todos os encontros com a sua presença. Daniel, eu vou abrir aqui o arquivo com as perguntas, com os comentários. Vou pedir para vocês, pessoal online, que fiquem à vontade, mande os comentários, as perguntas, que dentro do tempo que a gente tem eu vou encaminhar para o Daniel. Enquanto isso, Daniel, eu vou te fazer uma pergunta, voltando lá para a academia. Talvez a primeira live que eu vi sua foi a que você mencionou com o Hermes, lá no grupo de pesquisa dele, o FPCC da UFES. E, se eu não me engano, o mote daquele encontro foi a sua trajetória de pesquisa na Itália. Eu fiquei muito impressionado. É lógico que você não vai conseguir contar isso tudo aqui, mas na sua fala, na nossa conversa, a gente tocou em vários momentos, né? A transição desses marcos metodológicos do processo, de algum modo, na crítica que a gente faz ao processualismo, ao instrumentalismo, agora esse caldo de culturas que serve como pano de fundo para que a gente possa compreender adequadamente esse regime processual em vigor. O que você pode dizer para a gente, ainda que como um estímulo aos nossos alunos, ou quem é recém-formado e está pensando no mestrado, enfim, sobre a experiência de estudar fora? Né? O que você fala da importância da experiência de estudar fora? Léo, eu vou te dizer que o período que eu estudei na Itália e o fato de ter estudado com o Tarufo especificamente em Pavia foi absolutamente fantástico, né? Foi fantástico porque me permitiu estudar bastante o direito italiano, né? Me aprofundar na cultura italiana. Desse encontro, foi um encontro fundamental, acabou que eu acabei tendo uma veia de tradutor, né? O professor Carlos Alberto, ele gostava muito de traduzir. Ele traduziu o Capelletti, juízes legisladores, juízes irresponsáveis. E essa veia dele acabou também sendo passada para mim, né? O Zanetti também é tradutor do Capelletti, agora traduziu o Ferraioli, enfim. Eu acabei traduzindo o Tarufo, com Motivação da Sentença Civil, junto com o Rafael Abreu, com o Vitor de Paula Ramos. Depois traduzi o livro do Chiassoni, Técnica da Interpretação Jurídica, junto com o Rafa, com o Vitor e com o Otávio Domit. A gente depois traduziu os livros do pessoal de Gênova, do Angelo Doni, Vincenzo Anzanelli, Paulo Comolio, que são também da Escola de Pavia, né, com a nossa co-irmã federal do Paraná. E tudo isso acabou abrindo um horizonte muito importante de estudos críticos na Itália, né? Eu acabei publicando um livro na Itália e acabei depois publicando o Justiça Civil da Itália ao Brasil, dos 700 a hoje, com o professor Tarufo, aqui no Brasil. Riquíssimo esse livro. E agora vai sair em 2021 um livro sobre a Justiça Civil americana, Tarufo, Hazard e eu, né? Também no mesmo esquema, além da tradução, eu fazendo comparação com o direito brasileiro. Então, o que eu posso dizer é que essa experiência de estudar fora, além de ter vivido a cultura, me abriu a possibilidade de fazer um intercâmbio com as pessoas mesmo, né? De me enturmar, por assim dizer, com o pessoal da Itália e acabar sendo um interlocutor, né? Hoje eu tenho uma boa interlocução com os amigos italianos, com os professores italianos, e isso se deveu ao fato de eu ter ido estudar lá. Eu costumo dizer o seguinte, olha, a época que eu fui estudar lá, em 2013, eu morei na Itália, era uma época que eu ainda conseguia, assim, relativamente fácil sair. Mas o quanto antes a gente puder ir e puder aproveitar para realmente estudar e produzir lá, vale a pena. Acho que realmente vale a pena. Nós temos algumas perguntas aqui, Daniel, e alguns comentários. Eu vou fazê-los e vamos de bate-pronto, né? Vamos lá. A primeira da Luana Steffens, salvo engano, do Rio Grande do Sul também, Luana. Por favor, Luana, você não colocou sua cidade, só me faça o alerta aí no chat que eu faço eu completo aqui a informação, tá? Gostaria que o professor Daniel comentasse a afirmação de que a cultura e processo são um reflexo de mão dupla. Assim como a cultura influencia o processo, o professor entende que o processo também influencia a cultura? Tá aí, ó, a Luana aqui do Rio Grande do Sul.
aqui de Porto Alegre, a aluna lá do Marta, PUC, foi minha aluna na URGS também. Luana, prazer falar contigo. Sim, eu acho que, na verdade, é uma mão dupla do direito, né? O direito e a cultura acabam tendo essa relação, né? Para mim, o exemplo mais claro disso é o cinto de segurança. Tá? A nossa geração, Léo, não sei a tua... Sensacional. Nossa geração não usava cinto de segurança, cara. Era um Nada, era uma aventura. A gente achava o fim da picada. Bom, basta ver que hoje tu entra no carro, se tu não colocar o cinto de segurança, tu te sente... Você se sente mal. Você se sente mal. Protegido. Parece que você tá solto ali dentro, né? É mais ou menos a experiência que a gente tem. Tem uma série que eu gosto muito, que é Mad Men. Acho que é a melhor série que eu vi na minha vida, tá? Vale a pena ver. É uma série, assim, dá para falar muito sobre ela. Mas tem alguns comportamentos que são ali descritos que chocam hoje, né? Muitos deles, seguramente, hoje não abraçados mais pelo direito. Então, acho que o direito também influencia a cultura. Essa ideia de que as regras... Algumas regras, é claro, não pegam, né? Muitas vezes o direito não pega, mas muitas o direito pega. Então, acho que é mão dupla mesmo. Daniel, nós temos tempo ainda para 2 perguntas, Daniel. Como é que está seu tempo? Tá ótimo. Eu só peço desculpas que eu tive que improvisar aqui, porque eu ia acabar a bateria do meu celular. Aí eu tive que colocar no... Não, mas podemos fazer essas 2, então? Claro, sem dúvida. Vamos lá. Ok, vamos lá. A segunda é do nosso aluno e me orientando, o Vitor Rocha, diretamente de Bambuí, das Minas Gerais. A noção de direito como fenômeno cultural é bastante cara ao professor Mitidiero. Gostaria que ele comentasse a respeito da importância da história e do direito comparado em seus estudos. Daniel, eu acho que você até comentou na pergunta que eu fiz. O Vitor me permita fazer apenas adicionar a pergunta dele. Eu vejo que você tem uma preocupação que eu vi em poucos autores. Eu não estou lembrando de nenhum outro autor agora para falar que também faz isso. Nos seus livros você deixa claro qual é o ano da edição que você está consultando e você coloca inclusive o período em que essa pessoa viveu, se por acaso ela já tiver falecido. Me conta um pouquinho a respeito da importância para você da história do direito comparado, da história e do direito comparado nos seus estudos, né? Léo, é isso aí mesmo. Cara, eu acho que tu pegou bem o ponto, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que se o direito é cultura, então é muito importante saber quando as ideias começaram a circular, quando as pessoas escreveram, quando é que a gente começou a divulgar determinadas ideias, quem propôs as ideias, quem desenvolveu as ideias. Então daí veio assim, a preocupação em datar o ano original da publicação dos livros, ano da tradução, quem são os tradutores, qual é o ano de nascimento e morte dos autores, das autoras. Eu acho que tudo isso deixa mais completa a pesquisa. Todo livro é um livro que tem diferentes camadas de leitura, né? Diferentes leitores tiram diferentes coisas dos livros. Então, quando eu indico essas coisas, um leitor mais preocupado com a história, ou que tem presente o fato de que eu realmente me importo com a cultura, sabe que aquela informação está ali porque eu estou mostrando que foi aquele autor que iniciou aquele debate e que um outro autor desenvolveu o debate. Isso também, elogio, a gente não recusa, né? Eu comecei a fazer isso no meu antecipação de tutela, mas era inconsciente. Antecipação de tutela saiu em 2012, tá? E aí eu estava na Itália e o Tarufo me disse assim, tomando um café assim, do outro lado da rua da universidade, na Estrada Nova. Disse, Daniel, eu vi que na antecipação de tutela tu cita o ano original das publicações, tal. Isso é muito importante, revela uma consciência histórica, tal. Cara, eu fiquei quieto e agradeci, né? Mas, na verdade, eu tinha feito aquilo intuitivamente. Olha só. A partir dali, eu comecei a usar como regra consciente. Não, isso é importante por isso. E por essa razão, eu agora, desde 2013, eu procuro em todos os meus livros colocar nascimento e morte, o ano original do livro, original da publicação, da tradução, edições, porque eu acho que isso dá mais trabalho, mas ajuda a ver quando é que as ideias começam a circular. E, Daniel, também me permita um atrevimento de um comentário.
eu acho que essa estratégia é, antes de qualquer coisa, um compromisso com o que você disse há pouco, né? Um respeito com aquela fonte, aquele autor, com quem você está dialogando, porque muitas vezes a gente percebe uma ânsia de escrever e de criticar por criticar, sem às vezes situar as ideias do autor e sem localizar o contexto em que esse autor estava. Então, quando eu percebi dos seus textos essa referenciação da edição que você utilizou como fonte, e o período em que esse autor que você comenta viveu, eu falei, poxa, mas isso é realmente uma preocupação e que denota extrema lealdade com o diálogo que se faz, porque é muito fácil dialogar, criticar um autor que viveu e construiu todo o seu raciocínio jurídico-processual com base no instrumentalismo. Tanto que a gente está numa outra metodologia para o processo. Então, é honesto que você, ao voltar-se para trás, indique, olha, naquele momento esse autor pode não ter pensado diferente, porque naquele momento acontecia fato X, Y, Z. Quer dizer, você inclusive faz uma espécie de trilha para que o seu leitor capte o raciocínio que você fez, né? Eu acho muito interessante isso na sua construção doutrinária. Eu acho realmente muito, muito bacana. Não, e se tu me permite, Léo, é exatamente esse ponto. Porque assim, o meu objetivo ao escrever sobre o processo não é ter um séquito de seguidores, não é exercer poder. O meu objetivo é achar boas soluções para o direito. Como é que a gente pode fazer com que o direito tenha boas soluções e melhore a vida das pessoas? Então, o meu objetivo não é ganhar as disputas doutrinárias, é fazer com que as pessoas saibam que eu estou discutindo e quem discutiu antes de mim. Porque daí as pessoas vão chegar às conclusões livremente sobre o mérito dessas opiniões, porque no fundo é tudo opinião, tudo justificadas naturalmente, mas no fundo tudo é uma opinião. A gente quer tentar, por assim dizer, colocar a bola para frente. E eu acho que situar bem os leitores é honestidade com os meus interlocutores e honestidade com os leitores. Acho que isso é muito importante. Bacana, você é um querido, meu amigo. Eu vou passar para eu vou passar para ter. É um exemplo, na verdade, Daniel, sabe? Eu estou muito feliz eu estou te conhecendo muito mais, né, e melhor por esse nosso encontro. Como eu disse no início, né, eu acho que é complementar quando você conhece os textos, quando você conhece a pesquisa, quando você conhece os estudos e conhece também a trajetória do autor, né, um pouco da personalidade dele. Eu fico muito, muito feliz por essa oportunidade. O terceiro comentário que a gente tem aqui, Daniel, é do José Nunes Guerra Júnior, que é da UFOP, mas está falando com a gente de Santa Bárbara. Professor Daniel, exercendo as profissões de advogado e professor, você possui também algum hobby à parte? O José Nunes eu não sei se ele pegou o inicinho do nosso encontro, que você falou um pouco da banda, da música, né, do fato lúdico da música. A gente falou um pouquinho também de vinhos, de café, enfim. Mas o que você pode falar, né, para a gente, Daniel, a respeito dos hobbies, né? Não, isso aí, cara. Não, primeiro, assim, eu adoro ler, né? Literatura. Então, a literatura não jurídica é um dos meus hobbies, né? Agora, esse momento que a gente está passando no país, eu estou lendo os livros do Gaspari sobre a ditadura, Hélio Gaspari, 5 volumes. Eu tenho isso como hobby, né? Então, não é um compromisso de formação, é um hobby mesmo. Além da literatura, a música, né? Eu tenho um estúdio aqui em casa, a gente tinha uma banda que é o Projeto Fito Paz, que é um cantor argentino. Putz. E eu e meus amigos gostamos muito. Inclusive o Arthur Carpes, que é processualista também, é o cantor da banda. Olha, eu não sabia. Um abraço pro Arthur aí também, não, canta bem pra caramba. Genial. Tem no Instagram lá, Projeto Fito, a gente tá colocando uns videozinhos, porque a gente não consegue mais tocar juntos, né? Faz desde janeiro que a gente não se vê. Olha só. Então vocês mantêm o projeto, na verdade. O hobby, você se encontra, então. O projeto é atual. Não.
A gente ainda toca aqui, tem um estúdio aqui em casa, a gente ainda toca, então é um hobby atual, meu. A música Olha que ainda é um sensacional. hobby. Cara, eu tenho três Fender aqui em casa, uma Putz! Strato, uma Jaguar, uma Tele, tem bateria, tem tudo. A tele é o meu desejo mais próximo nesse momento. Eu tenho uma SG e tenho um violão Ibanez. Bah, coisa linda, coisa linda. É. Mas, cara, assim, então a literatura é meu hobby, a música é meu hobby e eu adoro cozinhar, né? Então, assim, é realmente um hobby porque eu sou autodidata, eu pego os livros e vou fazendo, às vezes vou fazendo sem livro, Uhum. e, enfim, mas são as coisas que me divertem, assim. Olha só, a gente está. Eu estou vendo que o nosso encontro ele tá tão amistoso, parece que a gente está em família. Eu estou vendo aqui declarações de amor aqui do Beclaut com o Rui, a Vitória também já comentou aí que nós estaremos todos juntos novamente, se Deus quiser. Eu acho que nós não temos tempo para mais perguntas, Daniel. Eu vou encerrar dessa maneira a interlocução com o chat. Mas eu vou te pedir que faça para os nossos alunos e para quem está nos assistindo uma dica. O que você vê de futuro, né? Quais são as perspectivas de futuro? Eu sei que a pergunta que eu vou te fazer ela é muito ampla, mas teve um momento dos concursos, né? A minha geração, boa parte dos meus colegas saíram para concurso. Muitos deles passaram, teve uma abertura muito grande para concurso, e hoje em dia eu acho que a advocacia voltou à moda. Eu acho que tem muita, até pela escassez, né, de concursos, tem muita gente voltando para a advocacia com força. O que você vê, Daniel, para a próxima década? O estudante de direito hoje, que está no final do curso, ou que está ingressando, enfim, está formando no curso de direito, o que esse aluno, essa aluna, o que esses meninos eles vão vislumbrar na próxima década? O que você vê? Olha, eu acho que é o seguinte. Primeiro, quer dizer que foi uma grande alegria estar aqui. Eu realmente me senti em casa. Eu estou fisicamente em casa, mas me senti em casa conversando contigo, né, com todo mundo. Eu diria o seguinte: vamos estudar as coisas que estão aí há 2000 anos. Tá? Direito civil está aí há 2000 anos, processo civil está aí há 2000 anos, direito constitucional está aí há 200 anos. Vamos estudar essas coisas bastante, vamos dominar bem as categorias jurídicas, vamos ler cultura jurídica, né? Cultura jurídica implica aí história, ler bons autores, e eu acho que se a gente dominar bem a cultura jurídica, que é uma habilidade pessoal, a gente vai ter sucesso nas profissões, a gente vai acabar conseguindo entrar no mercado e se manter no mercado. Fazer uma sólida formação. Acho que, às vezes, o curso de Direito ele é confundido com uma reportagem, né? Estar informado sobre a lei, sobre a Constituição, sobre os últimos julgados. O Direito também é isso, essa também é uma expressão do Direito, mas, na verdade, o Direito é muito mais. O Direito é a história da gente. O Direito é a história da humanidade, é a nossa história. E eu acho que estudar essa história, entender de que modo a gente chegou onde a gente chegou e para onde a gente vai ir, é algo muito importante e requer o estudo da cultura jurídica. O estudo da cultura jurídica é uma habilidade essencialmente humana. E as habilidades essencialmente humanas são as habilidades que vão continuar. Acho que essa é a minha... Exato, meu amigo. Daniel, muito obrigado. Eu vou encerrando esse nosso terceiro encontro contigo. Meu amigo, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu vou talvez resumir os meus agradecimentos em algumas palavras, né, que resumem essa personalidade que você é, esse norte inspirador que você é para mim pessoalmente, que com certeza ganhou novos e novas seguidores, né, a partir desse encontro. Nós falamos de carisma, nós falamos de disponibilidade, de generosidade, de gentileza, de cordialidade, de educação, de respeito. Cara, foi simplesmente sensacional, sabe? Eu só tenho que te agradecer, renovar o convite para que esteja conosco mais vezes, virtualmente, mas, se possível, mais breve, né? Pessoalmente aqui em Ouro Preto. Eu estou em Belo Horizonte hoje, mas gostaríamos de ter a oportunidade de recebê-lo
em Ouro Preto, na região dos Inconfidentes. E só te agradecer, parabéns pelo sucesso, pela trajetória, né? E fique bem, Daniel. Fique bem para que você continue produzindo e iluminando os nossos caminhos aí, meu amigo. Digo mesmo, amigo. Foi sensacional, cara. Muito obrigado. Logo a gente vai estar junto. Fisicamente também. Muito obrigado por tudo. Grande parceria. Tamo junto. Se Deus quiser, Daniel. E assim a gente encerra o nosso terceiro encontro desta série Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo. Vou fazer o convite para todos que estão nos assistindo para seguirem os perfis sociais do Observatório de Processo no Instagram, no Facebook, onde a gente tem a agenda de eventos, a produção científica do nosso grupo de pesquisa, e já fazer o convite também para o nosso quarto e último encontro da série, na próxima terça-feira, com a professora Suzana Santi Cremasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo encontro. Obrigado pela presença até aqui. Obrigado, Daniel. Forte abraço a todos. Grande abraço. Forte abraço. Até logo. Obrigado.